Comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos pros recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. E antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Iole Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Naruhodo. Obrigado pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Iole Melo. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no Twitter, @asmatildas, no Instagram, @asmatildasoficial, no Facebook e no site do Cinemação. Altair, temos mais uma pergunta de ouvinte. Quando você se machucava, você passava iodo? Então, bem na infância. Aquele negócio vermelho, que ardia. É, isso. O iodo não arde tanto, né? Metiolate. O metiolate arde mais. Né? E você comia aquilo? O iodo não. Não comia. Você imagina uma grávida comendo isso? Não vejo muito sentido. Então. Mas a gente recebeu aqui a pergunta do Nicolas Cavalcante, que é estudante de edificações de Maceió, Alagoas. Aê. E eu também não posso deixar de dizer aqui que o litoral de Alagoas é um dos meus favoritos. Mas eu concordo com você, muito bonito favoritos. Eu já passei alguns dias lá em Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, assim, é fantástico. Eu tenho saudades. Recomendo. Quem gosta de praia, vá. Mas enfim, o Nicolas mandou o seguinte: eu estava na casa da minha prima, que foi mãe recentemente, e ela disse que comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê. Duvidei na hora e assim que cheguei em casa, mandei esse e-mail pra vocês. Olha só, né? Olha só. Preguiçoso. Ô Nicolas, tudo bem você mandar um e-mail pra gente, tá? Mas é importante que você saiba que essa não é a única opção. Claro, mas mande também. Altair, ó, eu achei aqui, inclusive, um artigo na revista Crescer, tá? Que diz o seguinte: Kelly Key não é uma personalidade artista aí, né? Importantíssima, né, dos anais da cultura brasileira. Kelly Key toma iodo durante gestação para aumentar o QI do bebê. Pode ou não pode? Suplementação do mineral gera polêmica entre internautas. E aí tem uma foto aqui dela realmente pingando iodo na água. É o metiolate, né? É tipo o iodo que você colocava no machucado. O iodo que ela comprou na farmácia, provavelmente, né? Porque acredita que ingerir iodo dessa forma vai de alguma forma aumentar o QI do bebê, da qual a mãe está grávida. E aí? O que você acha, hein? Olha, eu daria até uma chance pro iodo, mas depois que eu vi que a Kelly Key bebe, eu acho que não acredito. Só porque ela, cara? Como assim? Ok, piada. Se tem algum fã da Kelly Key aqui, desculpa. Eu peço desculpas antecipadamente. Ouça o nosso episódio antigo lá atrás sobre se comer placenta faz bem, sabe? É verdade, a gente teve um episódio sobre comer placenta. Isso, né? Com outra personagem da cultura nacional. Teve a embaixadora e a Bela Gil. Isso, né? A Bela Gil como embaixadora. Mas diferentemente da Bela Gil, né? No caso da Kelly Key faz sentido. Olha só. Faz algum sentido. Olha só, tá vendo? Faz algum Kelly sentido. Key maior do que Bela Gil. Pois então. Bom, não vou dizer por causa disso, mas enfim. De fato, a suplementação de iodo pode gerar um incremento no QI do bebê, sim. Olha só.
Só que a questão é explicar o estudo original que gerou isso, né? Teve uma divulgação não só na revista Crescer, mas também em jornais lugares, externos e tal. Ficou bastante popular esse assunto. Isso. Ele ficou mais popular, na verdade, em torno de 2013, que foi quando surgiu o estudo que deu origem. Mas o interessante, assim, além de explicar o mecanismo em si e tal, falar do... Assim, o estudo é correto. Ele é um estudo que foi publicado na Lancet, que é uma excelente revista, em 2013. O estudo foi bem feito, ele tem dados bem claros, dá pra ver. Tô vendo aqui, inclusive, que é um estudo patrocinado pela Avon. Isso, ele é baseado numa coorte. Pra quem não sabe, estudos de coorte são estudos em que você pega um grupo de pessoas e acompanha elas durante o tempo. Isso, que a gente chama também de estudo longitudinal. É um tipo de estudo longitudinal, é a coorte. Então você pega um grupo de pessoas no momento zero, avalia elas e depois deixa ela seguir a vida delas e vai acompanhando. Você vai acompanhando ao longo do tempo. De um tempo. Estabelece um tempo final e vai acompanhando de tempos em tempos. O estudo da associação entre iodo na gravidez e desempenho cognitivo nas crianças é uma coorte que é o estudo de pais e crianças, o estudo longitudinal de pais e crianças da Avon, né, que a sigla em inglês é AUSPAC. Que foi publicado na Lancet. No Lancet, em 2013. Na verdade, esses estudos de coorte, né, são estudos em que você pega um grupo de pessoas e avalia duas centenas de variáveis. São muitas variáveis ao mesmo tempo. Para você não perder tempo e tal, e utilizar o recurso da melhor forma possível. Esse artigo foi um dos produtos desse estudo. Teve vários artigos. Ah, entendi. Tanto é que eles colocam essa sigla, porque aí fica mais fácil de achar todos os artigos que tem a ver com a AUSPAC. Com essa amostragem. No Brasil você tem vários coortes. A coorte mais antiga no Brasil é uma coorte que foi iniciada na cidade de Pelotas, tá? Em 1980. É a coorte mais antiga do Brasil. E no ano de 1980, Pelotas, para quem conhece ali no sul, é uma cidade relativamente pequena, em que tem pouca mobilidade. Assim, a taxa de imigração é baixa, então você consegue ali observar as pessoas. Por isso ela também, durante um bom tempo, foi usada também para testes de mercado. Assim. Por exemplo, porque é uma população não homogênea. Só para pesquisas médicas. Então, em 1980, eles recrutaram todas as crianças que nasceram em todas as maternidades de Pelotas em 1980. E começaram a seguir elas até hoje. Certo. A coorte segue até hoje, é a coorte mais longa do Brasil. Acompanha a vida delas. Vai fazer 40 anos já. A coordenadora, a criadora dessa coorte, a Ana Maria Menezes, grande epidemiologista no Brasil, um abraço, conheço ela. Trabalhamos junto em vários países por aí. E esse AUSPAC é um tipo dessa... Deve ser uma tipo coisa... Sensacional. Sensacional. Né? Trabalhar numa coorte assim. Porque você vê o desenvolvimento das pessoas, que eram crianças e vão crescendo, as famílias. Você vê, por exemplo, uma variável que você manipulou, sei lá, 10 anos atrás, você vê um impacto. Você pega, por exemplo, a Ana é pneumologista, então ela tem muito interesse em desfechos ligados ao pulmão. Então, pais que fumavam, como era o desempenho das crianças, sei lá, 15, 20 anos depois. Certo. Isso que realmente é um dos estudos que ajuda a inferir causalidade, ou pelo menos mecanismo. Tá? Então, são estudos muito caros, mas muito eficientes e muito bons. Deve ser um dos campos mais caros, né? Uma das amostras mais caras para se manter. Sim, assim, né? Mas que dá mais retorno. Então, se você pensa nos estudos de economia médica e você consegue detectar um mecanismo num estudo de coorte, você pode implementar isso numa política pública e você vai ter uma economia muito grande do gasto que as pessoas teriam com o serviço público. Então, para vocês terem uma ideia, esse estudo de iodo, em 2013, já foi feito um estudo de economia médica, né, de economia epidemiológica. E verificou-se que o seguinte, se o Estado, né, o estudo foi feito na Inglaterra, tá? Se o Estado inglês oferecer suplementação de iodo para as mulheres, todas, né, as mulheres grávidas, eles vão ter uma economia por criança de uso do sistema público de saúde em torno de 4 mil libras. Se você pega todas as grávidas ali, vai ter uma baita economia no sistema público. Dúvida. Então, o objetivo principal desses estudos epidemiológicos de coortes grandes é para isso. Tá? E aí é uma grande mensagem desse episódio, que aí entra na ideia do desapontando estudos, porque o estudo em si é bom. Tá? Estudos epidemiológicos, em geral, eles não são bons para verificar variações individuais. Tá? Você tem que pensar os resultados de estudos epidemiológicos grandes em termos de probabilidade. Então, por exemplo, se eu pego uma mãe e dou iodo para ela, quer dizer que o filho dessa mãe, eu pego uma mãe só, uma pessoa, uma grávida, eu pego uma grávida, dou iodo para ela, quer dizer que o filho dela vai vai se desenvolver com maior QI? Não. O estudo epidemiológico não ajuda a entender isso. Tá? Se eu pegar
né? 1.000 grávidas. Suplementar todas. E aí vou ter 1.000 crianças, né? Será que a média do QI dessas crianças vai ser maior do que a média de outras 1.000 mães que não tiveram suplementação de iodo? Vai. Então você tem um impacto na média, mas não no desempenho de cada criança. Esse é um dos erros mais comuns que as pessoas têm. E aí é uma das coisas da teoria de probabilidade, da estatística em geral, né? Quando você trabalha com médias, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas e eu quero saber a média da altura dessas pessoas. Vamos fazer um pequeno teste. Imagine, na sua cabeça, um grupo de 20 pessoas cuja média da altura é 1,70. Você consegue imaginar, né? Provavelmente, a maior parte de vocês que está nos ouvindo imaginou o seguinte: 20 pessoas... algumas têm mais que 1,70, outras têm menos, e em média vai dar 1,70, tá? Isso é um raciocínio que a gente tem que é mais ou menos ilusório, tá? É um viés cognitivo. Por exemplo, eu poderia ter um grupo de anões e um grupo de jogadores de basquete cuja média entre eles dá 1,70, Sim. tá? Ou seja, muitas vezes a média, o valor da média não representa nenhum dos elementos, mas representa a média deles. Claro. Então, quando você é um epidemiologista, você não olha os indivíduos, você olha esse meta-indivíduo. Esse indivíduo médio, que muitas vezes não é cada um deles. Claro. Não representa cada indivíduo. Representa um padrão médio probabilístico dos indivíduos. Então, agora à luz dessa informação, vamos repetir o exemplo. Se eu pego uma mãe, suplemento ela com iodo, quer dizer que o filho dela vai ter QI mais alto? Não. Provavelmente não. De acordo com esse estudo, não. De acordo com esse estudo, não. Mas se eu pegar 1.000 mães, suplementar elas com iodo, eu vou ter 1.000 crianças e vou ter uma média do QI dessas 1.000 crianças. Se eu pegar outras 1.000 mães, não der a suplementação de iodo, vou ter outras 1.000 crianças e pego a média do QI dessas outras 1.000. Vai ter diferença nesse meta-indivíduo? Vai. Tá? Isso é a primeira coisa. Quer dizer, aquela amostra que recebeu A o iodo, a suplementação de iodo, tem uma média de QI maior do que a que não recebeu. Isso. Esse é o primeiro grande achado, tá? Então, primeira coisa, um resultado médio não necessariamente representa cada indivíduo. Não significa que uma criança pega isoladamente do primeiro grupo, ela vai ter um QI acima da média. Isso, não significa isso, tá? Então, dados epidemiológicos não explicam variações individuais. Certo. Então, onde que está o erro? É a divulgação. Então, você colocar, por exemplo, uma revista para mães. E mãe é um bicho meio desesperado, né? Em geral, né? Mãe é um bicho, não devia, mas é um pouco desesperado. Você colocar dessa forma, suplementar em iodo é bom, aumenta o QI da criança. Não tá, isso é errado, é desonesto. E não é isso que o artigo diz. Isso, também. não é isso que o artigo diz. O artigo diz, e a Lancet é uma revista epidemiológica para epidemiologistas, para pessoas de saúde pública, eles falam isso no artigo no final. Se você promover um plano de política pública e oferecer gratuitamente a suplementação de iodo, que é barata, né? Você vai ter uma economia no uso de serviços públicos posteriormente. Que, pensando economicamente, na população, no país inteiro, é bom. Né? Pensando como economista, é bom. Tá? Mas não necessariamente, você não pode considerar isso como algo individual, único, que todos os indivíduos vão ter QI mais alto por causa disso. Claro. Esse é o primeiro porém. Tá? Não pegar resultados coletivos como sendo individual. Mas aumenta a minha chance, né, Altair? Então, aí vem a questão probabilística. Aumenta a sua chance. Aumentar a sua chance não quer dizer que vai ser. Claro. Lembre do nosso episódio sobre como funciona lá a chuva, a probabilidade de chuva. Você sair de casa com uns 80% de chance de chover, não pode ser que vai chover. Exato. Você fazer suplementação de iodo não quer dizer que seu filho vai ter QI maior. Mas aumenta a probabilidade. Pode ser aquela coisa do só ganha se jogar, né? Isso. Só ganha na Mega Sena se jogar. Excelente observação. Só que aí qual que é o ponto? Tudo bem, se eu suplementar com iodo, vai aumentar a probabilidade dele ter um QI maior. Mas será que compensa? Aí a questão se compensa é se essa suplementação oferece algum risco. Sim. Se oferecer risco, aí talvez não compense, dependendo do tamanho do risco. Esse estudo fala alguma coisa sobre então, riscos? Aí que a gente tem que estudar o mecanismo de ação do iodo, enfim, né? O iodo no corpo, ele é uma substância importante, ela é usada em várias funções, né? No cérebro também. Não se tem uma quantidade de iodo ideal, tá? Não se tem uma quantidade. Esse artigo, ele recomenda uma quantidade, que ele foi o valor que ele conseguiu discriminar entre mulheres que têm crianças com QI mais alto ou mais baixo, em torno de 150 miligramas, tá? Para vocês terem uma ideia. No corpo, é isso? Não, você tem que consumir 150 miligramas. Consumir 150 miligramas. Isso. Uma dieta diária, assim. Isso. 150 miligramas não é muito. Tá? As principais fontes comuns assim, de iodo é peixe e leite. Tá?
uma refeição que você faça, uma refeição com uma porção de peixe ou um copo de leite já é o suficiente, não precisa de muito. Certo. Tá? Você não precisa ficar colocando iodo do machucado na água e tomando. Só for mudar um pouco a sua dieta, já é o suficiente, tá? Para ter esse efeito que o artigo mostra. Certo. E aí vem uma coisa importante. Tudo bem, a gente já falou, reforçou isso, que você tem um ganho na média do QI. Né? Então, crianças que são suplementadas com iodo na gravidez têm um aumento na média de QI. Sim. Aí vem a pergunta, será que o tamanho do efeito desse ganho é grande? Será que a diferença real é grande? Será que uma criança aumenta 50 pontos de QI porque fez suplementação? Provavelmente não, né? Então, aí que vem o segundo ponto, tá? Sabe qual é a diferença de média no ganho de QI? Então tem lá 2 grupos de crianças, uma recebeu suplementação, a outra não. As crianças que receberam suplementação têm um QI um pouco maior. Mas sabe quanto, em média? Quanto? 1,2 ponto de QI. Tá? 1,2. Isso. Pra você ter uma ideia, um QI médio, se você faz um teste de QI, a média são 100 pontos. Tá? 100. Se você pega 2 pessoas, uma com QI 100 e a outra com QI 101,2, não faz diferença. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí volta na questão de novo. Esse 1,2 pontos a mais é na média. Na média. Sim. Se você transformar isso numa distribuição normal e pegar 1,2% das pessoas da população, é bastante. Sim. Pensando num efeito médio. Mas em você não é nada. Sim. Ou seja, isso reflete uma coisa que é chamado em psicologia, na verdade, da Gestalt, que é chamado princípio da emergência. O princípio da emergência é o seguinte: quando você olha indivíduos fazendo tarefas, né, você não vê nenhum efeito, você só vê os efeitos dos indivíduos. Quando você observa eles em grupo, emerge uma coisa maior. O exemplo que se tem da teoria da Gestalt com isso é o exemplo do formigueiro. Formiguinhas trabalham fazendo suas funções de um jeito bem repetitivo. Só que as ações de todas elas, conjuntamente, geram formigueiro, que é uma coisa altamente organizada. Sim. Tá? Todos os seus neurônios ativam, são só bombas de sódio e potássio que trocam potenciais de ação. Seus neurônios. Mas se você junta todos, o processo emergente do seu cérebro é a sua consciência. Né? Então você tem coisas altamente complexas que emergem de processos muito simples. Sim. Tá? Microprocessos simples. Bem simples, né? Isso reflete o princípio da emergência. Então se você pega uma criança e dá iodo para ela, para a mãe no caso, uma criança não vai gerar diferença. Mas se você der para muitas, Pra população inteira. Isso. O processo emergente disso não é uma melhoria do QI da população em geral, mas é uma redução de custo econômico na saúde. De que forma se dá essa redução de custo? Então, por exemplo, se você melhora, já tem aí aqui no artigo ele repete a outros artigos, né, que mostram crianças que têm um QI um pouco melhor, né, principalmente QI verbal e tal, QI numérico, isso diminui a chance dela pegar outras doenças, de se expor a risco. Em geral, vem de famílias com um pouco mais de suporte social, então elas têm uma qualidade de vida melhor, né? Então, crianças com melhor desempenho cognitivo, entre aspas, se protegem melhor das coisas. Então, são menos expostas a risco e aí usam menos o serviço público. Então, isso gera uma economia para o Estado. Certo. Tá? Então, uma coisa importante, que aí a grande mensagem desse artigo, de fato, suplementar com iodo aumenta a probabilidade do seu filho de ter um maior QI. Só que esse aumento é muito pequeno. O aumento prático no QI é muito baixo. Tá? Primeiro que é uma probabilidade. É uma probabilidade. Não acontecer. Pode não aumentar. E se aumentar, vai ser pouquinho. Provavelmente vai ser muito pouquinho. Vai ser pouquinho, isso. Quase imperceptível, vamos dizer assim. Aí pense na contraindicação. Tem uma contraindicação você ficar fazendo suplementação de iodo? Não. Tá. Não, tanto é que você tem o sal iodado, o sal tem... Então, aquele que ela tá correndo um risco calculado. Isso, não custa nada. É aquela ideia do não custa nada. É barato, não faz mal. Não faz mal. Então tá bom, né? Então não custa nada. Vamos aí, né? Tá? Essa é a grande mensagem. Agora, o que o estudo, por ele ser epidemiológico, ele aponta é que pode fazer diferença na política pública. Isso. Essa é a diferença dos estudos clínicos dos estudos de política pública epidemiológicos, tá? E na divulgação, sim, esse é o problema da divulgação, eles apresentam como sendo a mesma coisa. Sim. E aí é o grande problema. Né? Então eles pegam um estudo epidemiológico e tratam como se fosse uma coisa, uma causalidade individual. Isso, como se fosse uma coisa pra você. E que não é. Que pode mudar a sua probabilidade, mas infimamente, muito pouco. Tá? Então a grande ideia é você conseguir dissociar isso. Quais estudos que são focados para estabelecer medidas globais para política pública, ver esse meta-indivíduo médio, né, o impacto disso na média dos indivíduos. Em geral, as áreas do conhecimento que se preocupam com esse indivíduo médio, em geral, né, sociologia, economia, que são impactos no Estado, né, tal.
E você tem estudos clínicos que visam ver variações individuais. Que aí é um fruto, uma parte da medicina, a psicologia, né, principalmente a biologia. Sim. Então ver o efeito mais individual. Na sua opinião, faria sentido esse estudo já é o suficiente para se estabelecer algum tipo de política pública no Brasil, por exemplo, Pelo dado baixo custo e tal, e esse estudo foi replicado depois em outros lugares, né? Porque 2013, vale a pena. Assim, se você implementar, você vai ter um custo, vai ter um retorninho lá pra frente, não custa nada, né? Você reduz algumas coisas. Coisas que estudos epidemiológicos não fazem, obviamente. Eles não estudam o mecanismo. Porque eles não olham o cérebro da pessoa, não olham... Claro, né? ele só pegou... porque essa associação, ela pode ser espúria. Claro, ela pode ser por causa de nada. Pode. Então, eu peguei e suplementei com iodo. Aí a criança teve QI maior. Ela pode ter QI maior porque eu suplementei com iodo ou outra coisa qualquer. Que eu não peguei, que eu não coletei. Sim. Então, esse é o problema dos estudos epidemiológicos. É ver as covariantes que afetam o resultado. Né? E isso é chamado validade externa. Então, eu diria que complementarmente haveria um estudo mais focado no indivíduo. Isso, para entender o mecanismo disso. Provavelmente, se você pega, inclusive eu fui atrás, pega alguns autores, eles colaboram com autores de laboratório, que trabalham com rato, que trabalham com com amostra pequena. Que aí vão buscar realmente um mecanismo pelo qual isso acontece. Isso, essa é a ideia da validade interna, que é você ir atrás do mecanismo, frente à validade externa, que é fazer o estudo epidemiológico. Perfeito. Nenhum estudo cobre tudo. Isso vale muito para publicidade. Sim. Você faz um grupo focal, ele cobre uma parte. Sim. Você faz um estudo de pesquisa de mercado, ele cobre outra. Você tem que juntar as duas. Não adianta. Estudo qual e quant, você tem que juntar os dois. Na medicina isso já é corrente. Outras áreas do conhecimento têm que se aproveitar disso, inclusive a divulgação científica. Seria muito mais honesto se o divulgador, aquele que faz um artigo mais simples, tivesse isso na cabeça. Sim. Quando é um trabalho que tem uma perspectiva no ponto de vista do grupo e quando tem um ponto de vista no indivíduo. Agora, se os profissionais que trabalham com divulgação científica entenderem a natureza diferente desses estudos, já poderia reduzir a quantidade de erros na divulgação científica. Com certeza, essa é a meta. É formá-los melhor em metodologia. Inclusive seus colegas publicitários, aliás. Tá certo. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.